Entender um pouquinho o texto do Evangelho, só quero dizer um detalhe porque depois entramos na reflexão. Quando encontramos o Evangelho que fala do mar, vamos nos situar no tempo de Jesus e antes, e nas épocas circundavam esse contexto, o mar era sinônimo de local da morte, local dos monstros. E quanto mais profunda fossem as águas, ou seja, mais adentro do mar, mais ainda se atingiria a habitação dos mortos. E aí agora vamos entrar na reflexão. Nós encontramos hoje um grande sinal. Primeiramente, a primeira leitura de hoje, que acabamos de ouvir, nos mostra com alegria uma linguagem apocalíptica da disponibilidade de Isaías, quando se depara com aquela visão aí do templo, dentro da sinagoga, o esplendor da visão, o aroma do perfume dos incensos. E Isaías vendo a realidade do mundo, que bem sabemos o contexto em que Isaías viveu. Época de cativeiro, de escravização do povo, de sofrimento, de injustiça. Aquela arca da aliança parece que fala a Isaías: eu devo chegar, como chegar? E Isaías se dispõe: pode me mandar, Senhor, eu vou ser profeta. Isaías parte então, assumindo a profecia, assumindo o caráter profético, e vai junto ao povo e semeia para o povo uma esperança, semeia ao povo a alegria do retorno à sua pátria, da volta à liberdade. Isaías é um grande profeta que bem conhecemos toda a sua história. Passam-se os séculos, passa-se o tempo e encontramos o Evangelho. O Evangelho nos mostra aí Jesus perante duas barcas, mas ele entra na barca de Pedro. Qual é a barca de Pedro? A barca de Pedro é a nossa igreja. E dessa barca Jesus passa a ensinar, a pregar, a evangelizar. Evangelizar quem? Aquele povo sedento da palavra de Deus. Aquele povo que queria ouvir Jesus falando. Queria ouvir o que Jesus tinha a dizer e a ensinar. E Jesus então nota a grandeza daquele povo, a necessidade do povo, ele prega. Mas Jesus tem uma grande preocupação. A preocupação é com aqueles que estão no vale da morte, aqueles que ainda não entenderam a grandeza de Deus em seus corações, que jazem na morte da graça, na morte do pecado, no estado de vida de morte mesmo. Aí Jesus diz: pois bem, Pedro, avance para as águas mais profundas, vamos buscar esse povo. Vamos tirar esse povo da situação de morte. Vamos dar vida a esse povo. E avançam para as águas mais profundas. Mas agora cabe a você, Pedro, cabe a você, os demais apóstolos que estão com você, e os seus companheiros de trabalho. Cabe a vocês agora lançarem as redes. Buscar esse povo que está aí morto. E trazer esse povo à vida. Cabe a vocês agora essa ação. Eu estarei com vocês, eu estou nessa igreja, eu estou inserido na história da igreja, mas agora pescar, salvar esse povo é a atividade de vocês. Pedro e seus companheiros lançam as redes. E qual é a quantidade daqueles sedentos da palavra de Deus? Qual é a quantidade de lotar os barcos, encher os barcos, simbolicamente, com os peixes, mas entendemos que se trata de pessoas que não estão na graça de Deus,
lotam os barcos, a ponto de quase afundar. Retornam à margem, mas não mais para ficar parado. Aí vem então a grande disponibilidade. Quando Jesus diz daqui para frente, a ação continua. Precisam pescar, buscar esse povo, buscar esses homens. Todos têm ali a atitude do desprendimento. Deixam tudo, deixam a pesca, deixam a riqueza, deixam os barcos, deixam tudo e seguem a Jesus. Para quê? Para evangelizar. E esse mundo é o mundo das águas mais profundas que precisamos até chegar, navegar até lá. Mas Deus e Jesus está presente nesse barco. E hoje me faz lembrar uma história que vivemos desde o início que aqui chegamos, há 38 anos praticamente atrás. Chegava também uma família que, juntamente com o padre, que na mudança do padre, essa família também se mudava, quase bem um em frente ao outro. Uma família que trazia ali 3 garotos, 3 jovenzinhos adolescentes. O que poderia ser dessas 3 criaturas que ali estavam? Estava apenas admirando, descarregando mudança dos 2 lados e admirando, vendo. E a história foi se fazendo, foi se firmando. Estamos juntos esses 38 anos. Jovem, buscou matrimônio, procurou, traz para a igreja os filhos que enriquecem a igreja. E outro também traz para a igreja a riqueza, os filhos. Ambos se dedicam a pastorais. Ambos se dedicam tremendamente a trabalhar com a juventude e com a garotada. E os anos vão se passando, até o ponto em que um deles acha que precisa ir mais ainda, mais a fundo nesse mar profundo. Precisaria ir mais adentro, buscar mais, fazer mais. E aí então nós temos o diácono Márcio, que assume a vocação, dentro daquele trabalho vocacional que fizemos durante o nosso tempo aqui na paróquia. Um trabalho grandioso, bonito, pessoas rezando pelas vocações, toda semana missa dedicada às vocações, em todas as missas rezando pelas vocações. 8 padres estão aí servindo a Deus na igreja, companheiros, colegas desse pequeno grupo, desses 3 que eu disse. Outras se dedicaram à vida consagrada. Temos aí então as 7 religiosas, de uma delas já faz parte do reino de Deus. Estão aí nesse mundo levando a palavra de Deus. Então nós vemos hoje uma pequena história que marcou a vida da comunidade de Nossa Senhora da Luz. Marca a história da comunidade. Criaturas, são jovens que tiveram a coragem de remar esse barco, ajudar o sacerdote a levar adiante esse barco. Foram para as águas mais profundas, continuam lá, o trabalho continua, continuamos aí a navegar. Precisamos ir mais adiante, precisamos ir mais além. Mas agora, como eu disse, a história vai passando, os anos também vão passando, e nós começamos já a olhar o horizonte e ver as forças declinarem. Já começamos a perceber que os braços já não ajudam mais a remar com tanta intensidade. Nós já percebemos que o andar já se torna pesado. E aí fica então um grande alento de ver que alguém vai continuar remando. Outros vão remar. Mas seria tão bom se a gente pudesse sentir no coração da juventude, no esplendor das famílias do interior de cada casa, que a gente pudesse admirar no dia de hoje um passo a mais, um momento a mais, e ver despertar no coração dos jovens
no coração das famílias, o anseio, porque esse barco precisa ir mais adiante. O mar é imenso, a travessia é longa, os braços cansados não nos levam mais à força do remar, mas que outros braços venham ajudar a remar, que outras pessoas venham ajudar a retirar do mar essa pesca que é grandiosa. Muitos precisam sair desse mundo onde não viram ainda a graça de Deus e a liberdade pregada por Isaías. Quantos ainda estão por aí? Mas onde estão os braços? Onde estão as pernas e os pés que possam caminhar? Então vamos rezar, vamos nos dedicar. Diácono Márcio, a família, todos nós, vamos rezar para que dentro da juventude outros abracem esse carinho, abracem esse esplendor da vocação e sintam a alegria de alguém que deixou o barco parado e foi embora para outros mares. E sinta também sempre que não deixei nada, o Márcio não deixou nada, muito pelo contrário, ganhamos o mundo, porque Deus nos deu o mundo e nos deu a humanidade, como irmãos, como família. Por essa família, por esses irmãos, tenho certeza que tanto Márcio, quanto eu, quanto o Padre José Roberto, estamos aí na felicidade. E é nessa felicidade que eu os convido a professar a fé.